É para um só. Uhum. Tá. Na, no dia, Tá certo, bora lá. na outra aula não dei aula, porque além de que estava em só, eu tinha uma banca no outro dia e estava atrasada. Aí eu digo, bom, para dar. Uhum. Eu aproveitei o tempo da aula para preparar uma banca que eu tinha na sexta-feira. Então vamos Tá lá. bom. Hoje nós vamos retomar o tema Caio Prado Júnior, historiador, mas nós vamos abordar algumas coisas que são um pouco mais específicas. Um primeiro aspecto que eu quero tratar é o da condição do Caio Prado como historiador marxista, chamando a atenção para algumas polêmicas que aconteceram desde os anos 30 e vieram muito fortemente até os anos 80, e polêmicas em que o Caio Prado Júnior, de uma maneira direta ou indireta, estava sempre implicado. Ou seja, ele estava muito envolvido no que era esse conjunto de leituras que acontecia sobre o marxismo no Brasil, conjunto de leituras de militantes e com vistas à atuação no sentido de mudar o modelo político brasileiro. Como eu falei na aula passada, havia muitas tendências dentro do marxismo, praticamente cada grupo tinha uma espécie de historiador maior que conduzia as discussões e as próprias lideranças intelectuais da esquerda, de um modo geral, elas eram muitas e desunidas. E isso aconteceu na década de 40, 50, 60, 70. E a produção desses autores ela é reveladora dessas divisões, dessas polêmicas, dessas dificuldades, que são, digamos assim, componentes muito visíveis, muito presentes na vida do Caio Prado Júnior, especialmente na vida dele como político e militante. Mas claro que tudo isso transborda para a escrita dele e isso é muito perceptível no livro A Revolução Brasileira, de 1966, que é um livro que faz um balanço da atuação das esquerdas, especialmente no início dos anos 60 e face à Revolução de 64, e que o Caio Prado, de uma certa maneira, ele acusa, entre aspas, a esquerda de ter fracassado em evitar o golpe e fracassado também no estabelecimento desse golpe militar. Aqui já estou falando golpe porque é a leitura da esquerda que eu estou querendo acentuar. Então, o Caio Prado, como marxista, ele já começa envolvido numa disputa de atribuição de protagonismo. Assim, alguns autores, como o Francisco Iglesias, no texto que nós estudamos, ele defende que o Caio Prado Júnior é o primeiro historiador marxista do Brasil e ele, de uma certa maneira, coloca num plano secundário aqueles autores dos anos 20, que ele cita 3 ou 4, que também fizeram livros dentro dessa perspectiva marxista, mas que o Francisco Iglesias conseguiram ou considera que eram textos muito simples e muito limitados a uma certa temática, a um certo tempo, ou seja, não eram leituras consistentes, leituras orgânicas, leituras mais aprofundadas acerca da história do Brasil, como fez o Caio Prado Júnior, tanto na evolução política do Brasil, como posteriormente na formação do Brasil contemporâneo. Então, ainda hoje, e hoje eu mandei alguns vídeos pequenos para vocês no grupo sobre o Caio Prado Júnior, depois você vai ter a oportunidade de ver, em que autores que se especializaram, especialmente nas biografias políticas do Caio Prado, eles fazem a leitura do livro Formação do Brasil Contemporâneo, da participação do Caio Prado na época do governo militar, participação ao contrário, né, da não participação, da independência dele enquanto intelectual marxista, que não comungava nem totalmente com as diretrizes da União Soviética
e nem compartilhava o marxismo defendido por outros brasileiros, historiadores, sociólogos, politicólogos. Então, eu já mandei alguns vídeos que eles aprofundam para momentos e para temas bem recortados a posição assumida pelo Caio Prado Júnior, certo? Então, vocês podem depois ouvir esses vídeos até mais de uma vez, são bem curtinhos, mas são feitos por pessoas que estudaram mesmo a obra do Caio Prado Júnior, sobre diferentes aspectos. Agora eu vou começar a falar sobre o que seriam as características mais importantes desse marxismo do Caio Prado Júnior, que se transpõe para os livros, especialmente os livros que eu já apontei como os mais importantes da carreira dele, que são a Evolução Política do Brasil, Formação do Brasil Contemporâneo e História Econômica do Brasil, certo? São esses 3 livros, eu não vou apresentar de novo, eles estão aqui na minha frente, porque vocês facilmente colocam na Amazon, Caio Prado Júnior, e já está ali não só o livro, a sua respectiva capa, mas o resumo do livro, que é feito pelos publicistas da Amazon, né? Que sempre tem ali o resuminho para indicar ao leitor a pertinência daquela obra. Então, em primeiro lugar, o Caio Prado Júnior é considerado um marxista heterodoxo. O que significa heterodoxo no campo da política? Significa o contrário de ortodoxo, ou seja, aquele que não segue rigorosamente as linhas partidárias, as linhas centralistas que vêm da gerência mais alta do partido. No caso do Caio Prado, significa ele não obedecia rigorosamente aquelas prescrições que vinham da União Soviética, especialmente no período dele, que é a gestão do Stalin. Então, ele não era, digamos, um stalinista convicto, ele não interpretava a história do Brasil tendo em vista aqueles esquemas muito rigorosos que deveriam ser universalmente aplicados pelos comunistas em todo o mundo para interpretar a história da humanidade. Então, ele era heterodoxo nesse sentido, ele não compartilhava as cartilhas que vinham dos centros de decisão e de poder do Partido Comunista, no caso, o Partido Comunista da União Soviética, porque a União Soviética era, digamos, a metade do mundo sob essa forma de gestão política. Então, ele era o que um dos vídeos que eu mandei para vocês, do Luiz Bernardo Luiz, ele era um intelectual marxista com muita independência. Ou seja, ele nem abençoava a União Soviética e nem abençoava as outras correntes que eram desenvolvidas aqui. Por exemplo, a do Nelson Werneck Sodré, que nós vamos estudar posteriormente. Mas ele lia em foco próprio. Ele mesmo pegava os conceitos, adaptava aquilo que ele considerava que era de fato a história do Brasil, a história do mundo ocidental, a história, digamos assim, que ele elaborava para inserir o Brasil como parte desse processo maior, que é o processo da expansão colonial no período, no caso dos livros dele, no período colonial no Brasil, mercantilista e o início do mundo industrial. Então, ele era livre nesse aspecto de não se sentir na obrigação de usar de maneira a obedecer de cima para baixo as prescrições conceituais, mas ele se voltava diretamente para a obra do Marx, ou seja, ele ia diretamente para a obra original do Marx, e a partir dessa obra original tentar entender o lugar que o Brasil, no caso o Brasil colônia, ocupava no cenário mundial. Então, ele era o que a gente pode chamar, de uma certa maneira, liberto desses moldes soviéticos,
que na verdade na União Soviética também houve uma série muito grande de conflitos nos anos 20, nos anos 30, porque havia muitas tendências dentro da interpretação do Marx e tendências diferentes em relação ao que deveria ser o Estado, como ele deveria conduzir a política das massas. Bom, ele é acusado como marxista de ter uma fragilidade muito grande nos conceitos. Mas aqui nós vamos também chamar a atenção para um aspecto recorrente quando se estuda o Caio Prado, é que como havia muitas correntes, tanto no mundo como no Brasil, de leitura e interpretação de Marx, e havia muitas correntes também no sentido de criar as formas futuras de gestão pública após as revoluções que deveriam, socialistas que deveriam acontecer. Então, os inimigos acusavam, inimigos que eu digo assim, os concorrentes também marxistas, não eram os inimigos da direita, não. O da direita prendiam logo, eram os que tinham posturas diferentes, marxistas, diferentes das colocadas por ele nos livros. Então, diziam que ele era muito frágil nos conceitos. E o Caio Prado, ele preferia, digamos assim, utilizar a documentação a que ele tinha acesso e mostrar a história também, e sobretudo a partir dessa documentação, ou seja, o conceito terminava ficando num plano secundário, embora ele tivesse uma explicação macroscópica, que nós vamos falar depois dela, muito bem feita, muito bem elaborada, tanto que persiste até hoje. Então, ele era acusado de ser frágil nos conceitos. Ontem à noite, eu fui reler um texto que eu tinha prometido passar para vocês, do José Roberto do Amaral Lapa, que era um historiador da Unicamp, um historiador marxista também, um marxista muito mais radical do que o Caio Prado Júnior. Aí eu fui ler o texto, aí nem vou mais passar para vocês, porque o texto é tão rançoso, é tão preconceituoso, é tão disputante assim, de lugar enquanto marxista melhor ou pior, que eu achei que não valeria a pena a gente perder tempo com isso. Eu achei mais interessante, desde ontem à noite que eu estava olhando também na internet, achei mais interessante esses pequenos vídeos feitos por historiadores mais jovens e que estudaram o Caio Prado Júnior já um pouco mais sem querer acusá-lo ou defendê-lo, e usando uma documentação muito grande do próprio Caio Prado Júnior. Então, achei que era mais interessante vocês ouvirem esses vídeos mais de uma vez e aproveitar o que eles têm de mais importante. Até chamar a atenção que os vídeos, com exceção do Bernardo, que é um biógrafo muito bom do Caio Prado, um biógrafo jovem, a biografia que ele fez do Caio Prado saiu em 2016, com exceção do Bernardo, que tem uma pesquisa muito grande sobre o Caio Prado, como eu acho que ninguém tem nessa dimensão da política, os outros vídeos vocês vão ver que eles só resumem o Francisco Iglesias, do texto que eu passei para vocês. Ou seja, é um resumo bem feitinho do Francisco Iglesias. Então, até é bem resumida a aula que eu dei na terça-feira. Dei uma aula de 1h30, 1h40. Hora e meia, mais ou menos. E lá os vídeos têm 8 minutos, 7, mas eles pegam os pontos que são os pontos mais importantes. Então, esse material ele é interessante. Vou fazer a mesma coisa também para o Gilberto Freire, certo? Então, 3 pontos já. Ele é heterodoxo, ele não obedece aos cânones da cartilha stalinista, que vem da União Soviética. Do ponto de vista dos historiadores brasileiros que competem com ele, porque estão em outras posições, ele é muito frágil no uso dos conceitos, e ele é acusado de coisas que nos anos 70 e nos anos 80 eram graves, eram quase xingamentos no campo intelectual, especialmente entre os autores marxistas. Ele é considerado economicista. O que significa economicista? Significa um tipo de interpretação em que o fator econômico prevalece de maneira excessiva.
Ou seja, eles estão dizendo que o Caio Prado deu um peso muito acentuado à causalidade econômica, à economia como fator explicativo da mudança da história, e que ele teria carregado nas tintas. Então, é mais ou menos isso. O historiador economicista é um historiador que exagera no peso que a economia teria na determinação do sentido da história daquele lugar, daquele processo, daquele tempo. Então, ele era acusado de economicista, é mais ou menos como assim, um xingamento nos anos 60, 70 e 80, porque o autor, sendo economicista, ele teria, digamos assim, colocado em plano muito secundário outras dimensões, como a luta social, a luta política, etc. Isso do ponto de vista daqueles críticos de dentro do marxismo em relação ao Caio Prado Júnior. Outra grande crítica, que também era quase um xingamento, ele era considerado circulacionista. O que é circulacionista aqui nesse contexto? É um tipo de interpretação em que o comércio, a circulação de mercadorias, as relações comerciais internacionais também teriam um peso excessivo na explicação. Então, o Caio Prado é acusado de dar uma prevalência muito grande ao que seria o comércio internacional, as regras desse comércio, a maneira como ele acontecia, colocando como se fosse o fator externo, né, como o fator mais prevalente na explicação. Então, ele era criticado por ter também, digamos, trazido essa explicação em que o comércio mundial aparece como também a peça mais significativa, a peça mais importante. E ele era acusado também de ser evolucionista, que também ser evolucionista, especialmente a partir dos anos 70, começou a ser um xingamento também. O que é ser evolucionista? É ter uma ideia, ter uma explicação dos processos históricos, da mudança da história, acreditando que essa mudança vai acontecer de maneira natural, como se for, aqui usando a metáfora darwiniana, como se fosse a mutação da economia, a mutação da política, a mutação da vida social iria acontecendo de forma gradual, de forma progressiva. O futuro seria melhor do que o passado, as espécies sociais que iam sendo criadas, aqui também forçando um pouco Darwin, as espécies sociais que iam sendo mudadas, elas não precisariam de revolução, elas aconteceriam de maneira espontânea, porque a própria sociedade seria como a natureza, ela ia mudando, ia se tornando cada vez, ia sendo, digamos assim, extinguidos os processos que não se adaptavam mais à vida, iam sendo criados outros processos, e essa mudança aconteceria de maneira quase que natural. Então, ele era acusado de ser evolucionista, porque essa acusação ela tinha uma matriz teórica, ou seja, o evolucionismo é uma teoria do século XIX que prescreve a mudança na natureza, mas terminou sendo adotado pelas ciências sociais, prescrevendo também uma mudança progressiva, necessária, incontornável, que iria de fato acontecer, como uma coisa intrínseca à própria sociedade, ela mudaria intrinsecamente. Mas tem outro aspecto também, é que evolucionismo aqui é o contrário de revolucionarismo, ou seja, o que boa parte dos antagonistas do Caio Prado Júnior, da mesma área da esquerda, eles diziam que ele era contra a revolução, que ele não se empenhava em fazer a revolução e que a mudança no Brasil só deveria ocorrer de maneira revolucionária. Porque o Caio Prado nem achava que a revolução pudesse mudar as coisas e nem era a favor da guerrilha. Ele achava que para haver uma mudança, para haver uma revolução, não era uma revolução com armas, com guerra, derrubando o governo, impondo um conjunto de valores, um conjunto de medidas, etc. Não era como aconteceu na União Soviética, mas seria através de outros aspectos, como
as transformações no mundo agrário, as transformações na educação, as transformações no campo da cultura. Ele achava que a Revolução no Brasil ela derivaria de uma forte intervenção continuada, mas não imediata, isso seria no médio e no longo prazo, na forma mesmo de vida dos brasileiros, interferindo no mundo agrário, com as reformas agrárias e fundiárias, interferindo sobre o âmbito do campo, no sentido da educação, das novas técnicas. Ele achava que eram medidas de várias ordens, econômicas, políticas, sociais, agrárias, fundiárias, educativas. Ele tinha uma ideia de que que o Brasil tinha que ir mudando pela mudança conjunta de vários elementos e a mudança acontecendo nas pessoas, não eliminando pela guerrilha, pelo combate à guerrilha ou fazendo uma revolução armada para derrubar o poder constituído. Ele achava que isso aí não resolvia, porque como não havia mudado nada na política, na economia, na concepção que as pessoas tinham em relação à vida pública, etc., ele achava que seria uma coisa, no caso do Brasil, inútil. Portanto, ele era acusado de ser contra a Revolução e contra essas ações que eram ações, digamos assim, mais imediatas, mais diretas de atuação política que eram defendidas por muitos da esquerda na época. Isso não quer dizer que o Caio Prado Júnior ignorasse o que estava acontecendo no mundo ou criticasse ou se posicionasse contra as revoluções que haviam acontecido, porque boa parte da trajetória política do Caio Prado, inclusive boa parte da escrita dele naquela revista que eu falei, a Revista Brasiliense, que durou de 1955 até 1964, ele muitas vezes era chamado a depor, ele era acusado, ele pagava um preço político por trazer o tempo todo notícias sobre Cuba. Entrevistas com o Fidel, com o irmão dele, entrevistas com o Che Guevara, entrevistas com os revolucionários da hora, dos anos 50, dos anos 60, e notícias sobre esses países que estavam assumindo essa condição de países socialistas. Não, na verdade, nem sei se eram socialistas já, países comunistas, que estavam, que haviam aderido ao modelo da União Soviética e eram países satélites da União Soviética, mesmo longe da Europa e Ásia, e longe de Moscou. Então, o Caio Prado, só para lembrar que ele não é... Ontem nós vimos, eu pedi a Maria Helena para dar uma olhada na Amazon. Eu também dei uma olhada, mas eu não tive muito sucesso nas minhas pesquisas, não. Não consegui, assim, achar muita coisa. Mas achei o que você achou, Maria Helena. E o Caio Prado, ele é um cânone da historiografia brasileira, sem dúvida, mas não é um historiador que não receba muitas críticas, não. Ele não recebe tantas críticas como o Gilberto Freire, mas ele também não é só aplaudido, ele também é bastante questionado em vários aspectos da sua obra, e esses questionamentos eles estão inclusos nas falas, sobretudo, dos historiadores que também são historiadores da esquerda, que seriam também historiadores marxistas de várias linhas. Entretanto, tem um grupo muito forte que sempre defendeu o Caio Prado Júnior como o maior historiador do Brasil e o Caio Prado como um modelo de historiador, de político, de militante, um modelo de cidadão para o Brasil do século XX, um grande brasileiro na perspectiva deles, que é o grupo da Universidade de São Paulo. Ou seja, sempre foram grandes defensores do Caio Prado, Fernando Henrique Cardoso, que não sei se vocês lembram que eu falei que ele foi aposentado compulsoriamente em 1969, como resultado da pressão do governo militar sobre as universidades. Então, ele é um grande defensor do Caio Prado, e o maior defensor do Caio Prado é também o seu maior seguidor, que vocês já estudaram seguramente, pelo menos parte dos livros dele, que é o Fernando Novaes.
Fernando Novaes é o maior seguidor, o seguidor mais famoso do Caio Prado e o maior defensor. Inclusive, em muitas entrevistas do Fernando Novaes, ele tem que se defender porque ele é acusado de ter apenas copiado e sofisticado mais os textos do Caio Prado. E o Fernando Novaes também é acusado, né, dessa característica. Ele está sempre se defendendo o Caio Prado e dizendo qual é a diferença da obra dele para a obra do Caio Prado. Então, o Caio Prado tem um núcleo de defesa na Universidade de São Paulo, principalmente no curso de História e no de Sociologia, mas tem um grupo muito grande de acusação na própria universidade e em outros espaços, especialmente os espaços de natureza política, certo? Bom, essa parte inicial para apontar que o Caio Prado, ele é, dentro daquela trindade dos anos 30, o historiador que representa o marxismo como uma tendência historiográfica nova no Brasil no século XX. Então, do mesmo jeito que a gente pode chamar o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda de historiadores que já têm uma perspectiva da cultura, já são historiadores culturais, embora na época nem existisse essa palavra, a gente pode apontar o Caio Prado como sendo o historiador que criou essa corrente da historiografia marxista no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre o livro Formação do Brasil Contemporâneo. Formação do Brasil Contemporâneo, diga, querida. Uma dúvida. Essa perseguição, abre aspas, né? Certo. O Caio Prado iniciou na época do golpe, tipo, naquele período que as esquerdas estavam muito divididas. A senhora se refere a isso ou desse período até hoje? Não, praticamente a vida toda. Assim, o livro que deu mais impacto foi Formação do Brasil Contemporâneo, certo? Que é de 1942. O livro já nasce, de uma certa maneira, recebendo críticas. Mas essas críticas, elas se acentuam mais no final dos anos 40 e durante a década de 50, Maria Helena. Porque na década de 50, final dos anos 40 e década de 50, tem um grupo muito grande de historiadores que a gente já pode chamar de marxistas. Eu vou dar dois exemplos bem conhecidos. Um é o Nelson Werneck Sodré, certo? Que começa a produzir em 1938, já dentro do marxismo. E o outro é o Leôncio Basbaum, que é um marxista, digamos assim, bem radical, bem ligado ao modelo da União Soviética, que fez um conjunto de livros de história do Brasil. Inclusive eu tinha o de História da República, mas eu achava o livro tão, assim, só conceito aplicado, forçando a realidade, que eu também me descartei desse livro do Basbaum. Mas nos anos 50, embora nos anos 50 a tendência seja falar mais de JK, plano de metas, Celso Furtado, Construção de Brasília, na história do Brasil são esses aspectos mais citados. Mas há, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista da cultura, uma guerra, assim, quase uma guerra de guerrilhas entre os intelectuais. Tem uma instituição chamada ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, e tem uma instituição chamada ESE, Escola Superior de Guerra, que eles são como se fossem assim, universidades paralelas, ligadas ao governo. Só que uma era de extrema direita, a militar, e uma quase que de extrema esquerda, que era o ISEB. E da ESG eu não vou nem falar, porque era um pensamento mesmo conservador, sem discussão. Mas no ISEB se concentravam os maiores historiadores da época, historiadores marxistas e socialistas e alguns liberais. Os liberais hoje quase não se fala mais deles. Vou falar dos comunistas e dos socialistas. No ISEB estava, por exemplo, como uma figura de máxima importância, o Nelson Werneck Sodré. E a leitura do Nelson Werneck Sodré ela é muito conceitual, mas ela é muito, digamos, submissa
aos modelos soviéticos. Então, ele é um autor radicalmente ligado ao que seria ao Partido Comunista nas suas determinações mais duras, que vêm de Moscou. Então, ele era bem diferente do Caio Prado Júnior, que era um marxismo, de uma certa maneira, mais flexível, ele mais atento ao que ele considerava que era mesmo a evolução do Brasil, social e econômica. Ele era bem... Comparando os dois, o Caio Prado era mais independente, mais light, e o Nelson Werneck era mais conceitual, mais radical do ponto de vista político. Isso por um lado. Então, Nelson Werneck e Caio Prado não se bicam, certo? Não se bicam intelectualmente. Aqui não estou falando de relações pessoais, não. Também, como componente do ISEB, estava o Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda é um historiador culturalista. Os livros que eu trouxe para vocês aqui no curso, um é de 45, 46, outro é de 56, quando ele, de fato, amadurece como historiador. Mas ele é socialista também. Ele sempre foi, do ponto de vista político, se autonomeou e foi nomeado como autor socialista. Então, é outra leitura também, completamente diferente da leitura do Caio Prado Júnior. O Sérgio Buarque, ele não se incomoda com o sistema, com o fluxo de mercadorias, com o imperialismo, com o capitalismo, ele nem se incomoda com esses conceitos. Você não vê nada disso no livro dele, né? Capitalismo, grande comércio internacional, influência da Inglaterra, industrialização, não sei o que, não, ele não se preocupa com esse tipo de abordagem, que seria uma abordagem genérica, mundial. Ele se volta para uma espécie de conjunto de microacontecimentos no interior da própria colônia. Então, são leituras diferentes. Mas o Sérgio é socialista, o Caio e o Nelson são comunistas, embora sejam completamente diferentes, mas os dois eram comunistas. E o Leôncio Basbaum, que eu falei que eu me descartei dos livros dele, porque achava os livros ridículos, tudo eu me arrependo, Maria Helena, mas que eu vejo que depois eu ia precisar, certo? Mas teve uma época que eu descartei muito livro que eu achava que eu nunca ia ler, que eu achava os livros muito desagradáveis, assim, muito radicais, muito só políticos, sem ter mesmo uma pesquisa. Então, tem muitas vertentes, muitas correntes, e a própria revista Brasiliense, que o Caio fundou em 1955, ela tinha esse sentido de rebater as críticas, certo? Que ele recebia, e de aprofundar o pensamento dele na direção que ele achava que era a direção correta da interpretação do Brasil. Então, não. Ele está envolvido em discussões, só que ele não levava para o... Aline, vai ser assim, eu tinha conversado com a Maria Helena antes, a gente depende da tecnologia, então vai ser dessa forma e a gente tem que ter entendimento e compreensão para isso. A minha pode cair também, vocês ficarem aí no limbo, mas aí a gente vai contornando à medida do possível, certo? Bom, então, a revista Brasiliense, o Caio Prado utiliza muito para reforçar o pensamento dele, a interpretação que ele faz do Brasil, e também para discutir as críticas que ele recebe. Só que o Caio Prado tem uma característica muito interessante, ele é assim um lorde o tempo todo. Você não vê baixaria na escrita dele, nem vê a baixaria na vida dele. Então, é assim muito elegante o tempo todo, é muito intelectual, é muito civilizada a maneira como essa polêmica acontece do lado do Caio Prado. Não se pode dizer a mesma coisa do Leôncio Basbaum, e o Nelson Werneck Soraya, em alguns momentos, ele teve que radicalizar, porque o Nelson Werneck, ao mesmo tempo, ele era muito criticado também pelos outros historiadores comunistas, e ele era, digamos, vou aqui usar também entre aspas, Maria Helena, perseguido pelos militares, que ele era um militar de alta patente. A família dele era uma família muito rica, de importantes militares paulistas,
E ele foi aposentado muito cedo do Exército, e ele era deslocado, quando ele não podia ser demitido, ele era deslocado para lugares bem longe, para a influência dele, dentro dos quartéis ser menor, porque a história do Nelson Werneck Sodré também é uma história muito interessante, só que ele é militar e o Caio Prado é civil, mas os dois tiveram que enfrentar batalhas muito grandes no campo intelectual e no campo pessoal para ter essas convicções socialistas e ter essas práticas de escrita e prescrever esses modelos de mudança política no Brasil. Ou seja, o Caio Prado pagou um preço, e eu acho até que o Nelson Werneck Sodré pagou um preço até mais elevado do que ele. Sempre foi, porque ele recebia pancada da direita, pancada da esquerda e pancada do Exército. Ou seja, ele também foi preso. A vida dele é uma vida bem interessante. Depois do Gilberto Freire, acho que eu vou passar uma aula falando um pouco só uma aula mesmo, sobre o Nelson Werneck Sodré, porque não dá tempo. Daí para frente a gente vai ter só, excepcionalmente, um autor com 2 dias, mas em geral vai ser um autor visto de maneira mais rápida, para vocês terem uma ideia mais ampla do que é o conjunto da produção historiográfica brasileira. E depois cada um, de acordo com as necessidades, vai aprofundando, porque hoje está muito fácil para a gente ter elementos rápidos e muito fácil também para ter elementos mais profundos, porque tem muita produção boa sobre esses autores na internet, produção em revistas, livros, em PDF. Então, se o aluno sabe quem é que ele vai procurar, tem de graça em casa muita coisa que ele pode puxar e ler e resolver por conta própria. Tá? E aí tem uma coisa boa aqui, meninas, na tecnologia hoje, é que vocês não ficam mais dependendo de uma indicação do professor, de uma explicação, porque já tem, se tiver tempo, tiver uma boa internet e tiver necessidade, tem como ter acesso rápido, porque tem, só revista de história deve ter pelo menos umas 1.500 circulando no Brasil, e tem muita coisa boa nessas revistas, assim, que podem contribuir para a gente ter um espectro maior de conhecimento acerca da história. Nossa área é uma área muito forte, tem muita revista, tem muita produção, tem muita coisa que a gente pode ter acesso sem gastar dinheiro, a não ser pagar a mensalidade da internet. Assim, não precisa de tanta coisa, tá bom? Então vamos sair desse aspecto de marxismo na historiografia brasileira, que a gente vai retomar um pouco isso. Na aula sobre o Nelson Werneck Sodré, depois do Gilberto Freire. E vamos conversar um pouquinho sobre o livro Formação Econômica, Formação do Brasil Contemporâneo, que entre todos os livros é considerado o mais importante para o campo dos historiadores. Bom, também sobre esse livro, vocês podem acrescentar conhecimentos, porque tem muitos comentários, muitas resenhas, muitos artigos sobre esse livro, não só em livros como em revistas, e tem também esses especialistas no Caio Prado que comentam o livro. Eu, olhando na internet, esses comentadores que fizeram livros sobre ele, os comentários são até melhores do que, por exemplo, os textos do Reis, e melhores do que o Amaral Lapa, seguramente, que foi o que eu li ontem à noite, querendo colocar para vocês, mas achei que não era, que era perda de tempo, vocês lerem aquele texto, tendo coisa melhor que pode ser vista. Então, esse livro, vou fazer os meus comentários, ele é um livro que ele tem um recorte cronológico interessante. O Caio Prado, ele mais ou menos corta a história do Brasil no final do século XVIII
e até mais ou menos a segunda década do século XIX. É como se fosse o finalzinho da colônia, entrando ali até chegar mais ou menos no 1815, por aí, um pouco mais com a chegada de Dom João. Embora ele não seja um livro de política, ele não dê essa marcação de natureza política, não. E como é que ele faz? Ele faz uma abordagem acerca do Brasil colonial, ou seja, ele começa nem no século XVI, ele começa no século XIV, porque como a interpretação que ele faz da economia brasileira, a economia brasileira colonial, que não é Brasil ainda, mas eu vou dizer para facilitar, ela é parte de um processo maior da expansão comercial europeia. Ele basicamente começa no século XIV, acontece história. E ele faz uma história de longa duração, embora do ponto de vista do recorte que ele tome, seja o recorte do final do 18 e 19. Só que como ele tem uma ideia digamos assim, orgânica, progressiva, de história, uma perspectiva de longa duração, ele corta ali para acentuar mais esse período da história do Brasil, mas ele conta essa história desde o século XIV. Ele começa com Portugal, com o comércio europeu do final da Idade Média, com as rotas de comércio. Ele começa com aspectos gerais, que ele vai dizer, esse grande processo de transformação nas rotas de comércio e de procura de novos mercados, de inserção e descoberta de novas áreas, é que vai dar sentido à descoberta e à colonização do Brasil. E aí, sentido é a palavra-chave para o Caio Prado Júnior. Por que sentido é a palavra-chave? É porque dentro da maneira como ele interpreta a história, ele diz a história só é fato histórico, só é interessante para a história aquilo que pode entrar como uma parte de um processo evolutivo maior que comanda os processos menores. Para ele, o que é, digamos, esse sentido da colonização é o pertencimento a um grande conjunto, que é um conjunto comercial, de interesses comerciais, de expansão comercial, de rotas novas que são descobertas, de um comércio fornecedor de matérias-primas, especialmente para a Europa. Ele diz que só tem sentido compreender a história do Brasil olhando para essa grande linha de acontecimentos, e só é pertinente como fato para a história do Brasil aquilo que pode ser inserido nessa grande explicação. Ou seja, tudo que ele escreve para a história do Brasil, ele tem em vista que isso é parte de um projeto de longo prazo maior, que é o da história, mas ele não diz que é porque esse projeto é natural, não. Ele é um projeto histórico que foi acontecendo dessa forma e que deu significado à descoberta, à colonização, à exploração e à continuidade e à organização das atividades econômicas. Ele fecha tudo nisso que ele chama a vocação do Brasil, vocação entre aspas, para compor esse grande jogo, esse grande processo comercial em que o Brasil é parte. É parte não promotora, não a parte, digamos assim, decisória, mas é parte componente desse conjunto de possibilidades que foram criadas no âmbito da economia europeia. Ou seja, nós somos uma peça dentro da economia europeia que se reorganiza, que ganha outra movimentação, ganha outros rumos desde o final da Idade Média. Então, é uma história de longa duração. Ele vai lá para o século XIV, por exemplo, para mostrar o comércio de especiarias. No passado, o comércio tinha que ser de coisas pequenas, porque os meios de transporte eram muito precários, quase sempre às costas dos homens, eram alguns animais.
E o comércio, digamos assim, para integrar parte da Ásia e parte da Europa, ele era feito em condições muito precárias, eram feitas por caminhos terrestres. Ele vai apontando desde o século XIV um caminho, que era um caminho muito percorrido pelas mercadorias do Oriente Médio na direção da Europa, sobretudo, mas as mercadorias asiáticas, de um modo geral, principalmente os condimentos, as especiarias, os conservantes, eram esses os principais produtos. Produtos pequenos, de pequeno peso, de grande valor comercial e que eram imprescindíveis naquelas épocas que não tinha freezer, geladeira, essas coisas, né? Que os alimentos eles não tinham como ser conservados, a não ser pelo sal e pelos condimentos muito fortes. Então, ele vai mostrar que essas rotas eram rotas que passavam por Veneza, por isso que Veneza desde o final da Idade Média, era uma das cidades portuárias mais importantes do mundo, uma cidade comercial por excelência, onde estavam os maiores mercadores. Então, de Veneza, na Itália, né, não tinha Itália ainda, eram cidades independentes, atravessava os Alpes, especialmente os Alpes suíços, atravessava toda aquela região dos Alpes, entrava pelo seria o norte, o nordeste da França, próximo ao rio Reno, que separa a França da Alemanha e de outros países, até chegar à região que depois ficou conhecida como dos Países Baixos, né, que hoje é Holanda e Bélgica. E essas também eram cidades, cidades-estado, eram regiões também comerciais independentes, e a principal saída era onde hoje é a cidade de Bruges, na Bélgica. Então, eram caminhos que eles eram até mais terrestres do que caminhos fluviais. E eram caminhos percorridos com muita dificuldade, portanto, essas mercadorias eram muito caras. E os polos eram um polo no mar Adriático, né, que é onde fica Veneza, no mar Adriático, e no Atlântico, na região que hoje seria a Bélgica e a Holanda. Só que o Caio Prado vai mostrar essa história de longa duração, apontando que, em um certo momento, essas correntes de comércio elas passam a se tornar marítimas. Ao invés de ir enfrentando aqueles picos gelados da Suíça e da Áustria, aquela região montanhosa dificílima de ser atravessada ainda hoje, imaginei no inverno, né? Em vez de fazer esse grande caminho, que era o caminho terrestre, cada vez mais a indústria náutica vai se aperfeiçoando e o comércio passa a ser feito mais pelo mar Adriático, Mediterrâneo e Atlântico. Isso dá um certo protagonismo cada vez maior aos chamados Países Baixos e também a Portugal, e parte da França e parte da Inglaterra. Na França, praticamente duas regiões que hoje são estados. Lá na França não se chama estado, acho que são departamentos. Que é a Normandia, vocês sabem que é onde aconteceu, né, praticamente a finalização da Segunda Guerra, com o desembarque das forças aliadas, aquela região ali da França que fica na frente da Inglaterra. Depois vocês podem só olhar no mapa para ficar tudo mais bem delineado. E a Gascônia, que é também um estado da França, abaixo da Normandia, ali. E Portugal. Portugal passa cada vez mais a ter um protagonismo nessa mudança de rota do interior para o mar. E o protagonismo maior ainda, porque o comércio africano começa, digamos, a ser incorporado e vai resultar naquilo que eu não vou falar, porque vocês estão cansados de saber, que é a expansão marítima e comercial. Mas o Caio Prado Júnior ele vai chamar a atenção para essas mudanças de rotas, para o protagonismo português, que decorre da centralização política e de uma, digamos assim, de uma incorporação do mar e do comércio aos interesses portugueses. Portugal é um país já centralizado, é um país que tem uma direção única, que tem um rei. Esse rei é rei, mas é principalmente comerciante,
E isso vai trazer uma diferença e ajudar a compreender o protagonismo português nessas descobertas. Por que eu estou falando isso? Não é para dar uma aulinha de história, não. Porque na historiografia não é esse o foco. O foco é como o historiador escreve. O Caio Prado Júnior chama a atenção desses aspectos justamente para mostrar que a nossa história começa lá na Europa. Essa é uma história que ela tem uma longa duração. Então ele recorta o final do século XVIII, mas a história dele ele conta de acordo com a necessidade de fazer o leitor entender o que ele chama de processo. Processo é um conceito, uma categoria que ele utiliza, que significa dizer, só é possível entender as coisas de maneira encadeada, de maneira sucessiva, uma coisa produzindo outras coisas sem interrupção. Ou seja, a história processual é uma história contínua, certo? É uma história em que as mudanças vão aparecendo devagar e sempre na continuidade. Vejam que não é uma história revolucionária, ele não está contando aqui por corte, ele está contando por processos, que são processos que se articulam com processos de outros espaços, de outros tempos, de outros povos. Então ele está colocando aqui a história do Brasil na longa continuidade da história europeia e da história mundial. Ou seja, nós somos uma peça, mas uma peça que não é solta, uma peça articulada a uma história que já vem acontecendo. Então, nesse sentido, o Caio Prado Júnior é um autor que faz uma história da longa duração. Não é aqui um corte e não me interessa o que está para baixo ou o que está para cima. Ele transita como historiador, como comentador, como intérprete entre os diversos tempos. Tempo do passado, tempo do presente, que o presente dele no livro é o final do século XVIII, começo do século XIX, e o futuro. Porque é como se ele se mudasse, digamos assim, do século XX, se instalasse no século XVIII, XIX, agora vamos passear. Vamos ver a história, a geografia, a economia, as populações, a demografia, a geografia do Brasil, o que está, as mobilidades, as migrações, as cidades. Vamos passear para ver o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, vamos comentar como era antes e vamos comparar com aquilo que apareceu depois. Então, a história dele é contínua, tem sempre um sentido, tem sempre embutida nela uma ideia de progresso, uma ideia de evolução, uma ideia de mudança, mas não mudança brusca. Mudança que vai acontecendo nas décadas, nos séculos, e mudanças que incluem todo tipo de variável. A mudança técnica, por exemplo, na navegação, a mudança nas crenças, a mudança na religião, a mudança na organização política, a mudança, digamos, na centralização dos estados. Ele vai fazendo uma história que envolve muitas variáveis. Não é só, digamos, o produto andando, não. Para o produto sair da África ou da Ásia e chegar na Europa é porque houve uma grande revolução no campo tecnológico, que foi aplicado à construção e à segurança dos navios. Eles se modificaram. Houve uma mudança de mentalidade em relação ao mundo, inclusive a mudança de mentalidade que assimilou a ideia de que a Terra era redonda, porque em ideias passadas a respeito da forma do mundo, o mundo tinha várias formas. Não era isso, ele sendo redondo, ele pode ser contornado, mas se ele ainda fosse considerado formas outras, teria um momento que chegava no abismo, né? Digamos que fosse quadrada, o navio não tinha como prosseguir. Então, ele vai mostrando de uma maneira bastante articulada. Entre os marxistas dessa época, eles gostam de dizer orgânica, bastante sistêmica. Por que orgânica? Porque nessas escritas marxistas, eles usam muito as metáforas biológicas. Durante o século XIX, a biologia foi uma ciência muito importante, inclusive as contribuições do Darwin. E aquelas palavras biológicas, elas entraram no vocabulário historiográfico. Olha aqui, evolução, mutação, certo?
orgânico, inorgânico, porque são metáforas biológicas que foram aplicadas à explicação da história. Então, no caso do Caio Prado, usando a palavra que ele gosta, que os marxistas gostam da época, é uma história muito orgânica. Orgânica em que sentido? No sentido de que todas as peças são articuladas e funcionam de maneira organizada, de maneira harmonizada. Ou seja, uma peça não tem significado sem outra peça. Por exemplo, poderia ter havido a evolução tecnológica na fabricação dos navios, mas se não houvesse a centralização política em Portugal, ou seja, a conjugação de interesses tanto da coroa como da burguesia comercial, no sentido de investir os seus recursos na exploração da África e da Ásia, e que resulta na descoberta da América por portugueses e espanhóis. Se não houvesse essa conjugação de interesses, não teria o protagonismo português nessa expansão. Então, ele sempre junta uma pecinha com a outra. Nunca, o Caio Prado ele não dá uma explicação causal simples para nada. Ou seja, ele não aconteceu por isso. Como, às vezes, a gente mesmo se pega fazendo uma pergunta causal simples ou dando a resposta causal simples. Não só na história, mas na vida. Ah, mas por que fulano fez isso? Ah, por isso. Aí morreu a história ali. Não é assim na historiografia do Caio Prado. Ele tem, dentro da sua explicação, um conjunto bem variado, bem complexo, bem articulado de variáveis que convergem para ele dar a explicação para um certo acontecimento, um certo processo, para uma certa mudança da história, certo? Então, o livro é bem articulado, ele é bem elaborado, ele não tem, assim, simplificações nas suas respostas. Outro ponto nesse livro do Caio Prado Júnior que deve ser realçado é o que a gente pode chamar de uma perspectiva presentista. Eu acho que eu já falei em aulas passadas sobre isso, mas eu vou repetir. Quando é que um autor é considerado presentista? Quando a abordagem dele parte do presente em direção ao passado, ou seja, ele problematiza o tema tendo em vista as questões contemporâneas, as questões atuais. Então, digamos que ele pergunte, por que que o Brasil nunca, em 500 anos, ele morreu em 90, o Brasil tinha 490 anos, né? Mas eu vou aproximar. Por que que o Brasil, em 5 séculos, ele nunca perdeu essa característica de ser uma economia agroexportadora? Se o Caio Prado fosse vivo, ele se faria essa pergunta hoje com muita inquietação. Porque cada vez mais o Brasil é um país agroexportador. A gente teve uma verdadeira derrocada nesses últimos anos do setor industrial. Perdemos até a montagem de automóveis, que é indústria, mas indústria que também é muito articulada ainda com as grandes fábricas que são donas dessas indústrias. Mas nós perdemos até nisso, em montar automóveis. E nós aprofundamos cada vez mais aquela característica que nós adquirimos, né, aqui falando também em metáfora biológica, que nós adquirimos desde o momento inicial da nossa formação, ou seja, produzir, hoje chama commodities, produzir commodities para os países mais ricos, para os países consumidores. O que é que mudou assim, radicalmente nos últimos 20 ou 30 anos? É que nossos mercados, no passado, primeiro foram a Europa, depois um grande mercado nosso passou a ser os Estados Unidos, hoje não é mais, os Estados Unidos quase não compra coisa brasileira, é muito pequena, quer dizer, compra muito suco de laranja, assim, as coisas, mas não é o nosso mercado, não é os Estados Unidos. Nós somos compradores dos Estados Unidos mais do que vendedores. Nós deixamos de ter como grande mercado a Europa e passamos hoje a ter como grande mercado a Ásia, né? A China, mas não só a China. Os produtos brasileiros, eles têm mercados hoje preferenciais nos países asiáticos, que são os países com
4 bilhões de pessoas, né? Ou seja, são países, talvez a Índia e a China juntas, elas têm a metade da população mundial, vai lá para os 3 bilhões de habitantes. Então, são economias que têm uma necessidade imensa de consumo de alimentos, que mesmo os países sendo muito grandes, eles não dão conta, e são hoje nossos mercados preferenciais. Ou seja, quem compra mesmo no Brasil hoje é a Ásia, e a Argentina comprava, mas reduziu também. Mas nós temos hoje uma dependência muito grande, uma dependência mesmo econômica à exportação de produtos, produtos de origem agrária, né? É isso que sustenta o Brasil, e o Brasil se desindustrializou ao longo das últimas décadas. Ou seja, aquele modelo que o Caio Prado propôs no Formação do Brasil Contemporâneo é atualíssimo. Ou seja, o que a gente vê ali naquele livro, a gente ainda percebe muitos aspectos da maneira como a economia brasileira funciona hoje. Então, essa explicação dele é uma explicação que persiste. Não caiu essa tese do Caio Prado, ainda mais a gente olhando agora. E a perspectiva de análise dele ele olhava para o Brasil, ele escreveu em 42, ele olhava para o Brasil em 1942, e aí eu vou fazer um rodapézinho para dizer como era o Brasil em 1942. Era na guerra, Europa se pegando, daqui a pouco Estados Unidos entrando, aquele cenário da Segunda Guerra Mundial que vocês conhecem. Esse cenário de guerra, ele foi muito difícil na Europa, mais do que em qualquer lugar do mundo. Foram milhões e milhões de pessoas que morreram, foram campos devastados, foi quase impossibilidade de produção de alimentos, de tudo na Europa. Então, a Europa se tornou, durante o período da guerra, extremamente vulnerável, extremamente dependente da produção que era feita em outras áreas que não estavam afetadas. E o Brasil, ele ganhou pra caramba com a Segunda Guerra Mundial, e com a Primeira também, porque estávamos bem distantes, mandamos 3 punhados de pessoas para lá, uns 3 mil, um pouquinho, né? Já no final da guerra, alguns nem sabem direito o que foi a guerra, só a viagem. E o Brasil se tornou um celeiro de alimentos durante os anos 30, especialmente durante o final dos 30 e o começo dos anos 40. Isso colaborou muito para que o Getúlio Vargas, na época do Estado Novo, ele tivesse folgas financeiras para fazer grandes investimentos, tanto em educação como em saúde, como digamos assim, no controle, em agradar a classe trabalhadora, que se tornava cada vez maior. Então, para o Brasil não foi ruim, não, porque nós acentuamos essa característica de país exportador, e, na verdade, a quantidade imensa de recursos no Brasil vem do comércio exterior, desde o primeiro dia que saiu o primeiro torazinha de pau-brasil, primeiro papagaio. Certo? Então, essa é uma continuidade da história do Brasil que o Caio Prado, escrevendo esse livro em 1942, ele tinha na frente dele essa situação brasileira muito favorável à exportação de produtos, especialmente de produtos alimentares, e ele analisou o Brasil colônia nesse tempo. E isso tem influência, porque o método dele é o método presentista, que é o método que faz com que a pessoa pergunte hoje por que está acontecendo isso, e vá para o passado buscar as razões, as explicações, para justificar ou criticar ou propor mudanças para o presente que a gente está experimentando. Então, ele foi escrito, o livro, num momento de grande presença brasileira no comércio exterior, em decorrência das dificuldades que vivia a Europa, toda permeada por essa guerra que durou praticamente 5 anos. Né? Então, o Brasil se deu bem. O Brasil se deu bem e o Piauí também. Quer dizer, eu vou só beber um pouquinho d'água, que eu já estou aqui.
O Piauí, na época do governo Leônidas Melo, acho que vocês já fizeram Piauí 2, não já? Já, professora. É. Eu acredito que já. Estudaram o livro. PAEB. Hã? Já, Estudaram, professora. estudaram o livro do Alcides, né? Cidade Sob o Fogo. Leram esse livro do Alcides? A Cidade Sob o Fogo? Não todo, acho que eu acredito que trechos dele. Certo, certo. E o professor citou também, mas Pois bem, aquele período ali que o Alcides estuda, o recorte dele, que é o período basicamente do governo do Leônidas Melo, que corresponde ao 37-45 ao Estado Novo, o Leônidas Melo ele teve uma inserção no Estado do ponto de vista de obras públicas, de embelezamento de cidade, de hospital, liceu, assim, ele teve uma presença, o governo dele teve uma presença muito grande, tanto em Teresina como em Parnaíba, no interior do Estado. Do ponto de vista de obras, de ações e tal. Aí, mas não é porque era o Estado Novo, não. É porque o Piauí também, no embalo dessa grande abertura dos mercados europeus e americanos, especialmente voltados para produtos da guerra, para fabricação de armas, etc., o Piauí se tornou o maior exportador de cera de carnaúba da época, e a cera de carnaúba ela era usada tanto em produtos industriais como em armas. Ou seja, tinha um uso bélico significativo no momento em que 5 anos de guerra, matando 4 milhões de pessoas, acionou 4 milhões de tiros, né? Então, o Piauí viveu uma época áurea do extrativismo, uma época áurea das exportações, também seguindo essa mesma tendência do aumento das exportações no Brasil. E quando o Caio Prado Júnior estava fazendo esse livro, ele estava se deparando com esse vigor da produção agrícola e extrativa, com esses mercados cada vez mais amplos que estavam acontecendo para os produtos brasileiros, conjunturalmente, né? Porque ele sabia que na hora que terminasse a guerra, que retomasse, a Europa retomasse a sua produção e esses mercados eles iriam se fechar. Aí ele vai dizer, a dinâmica da economia brasileira é sempre essa, como se fosse um gráfico que sobe e desce. Ora nós estamos mais inseridos nesse comércio internacional, ora nós estamos menos inseridos, e a vida econômica brasileira vive nesse bambolê, vive nessa instabilidade, vive nessa dependência ao comércio internacional. Então ele vai dizer mostrar que é muito oportuno estudar a dinâmica da economia colonial brasileira, porque essa dinâmica da economia colonial brasileira ela vai ajudar muito a gente a entender o Brasil de hoje. O Brasil de hoje dele era de 1942, certo? Que não tem, do ponto de vista desse vínculo com as exportações, não tem muita diferença do Brasil de hoje. O Brasil de hoje está sustentado nessas exportações de commodities para a Ásia. Mas eu acho que provavelmente esse vínculo com a Ásia, se os políticos e diplomatas não esculhambarem isso, que vivem falando coisas dos chineses, vai persistir por um longo tempo, porque a China e a Índia vão continuar tendo bilhões de pessoas e bilhões de bocas para alimentar, certo? Então, o Brasil hoje, de uma certa maneira, é um celeiro mundial. Por exemplo, a gente aqui não come mais carne que preste, está tudo da China, né? As carnes agora, a gente vai no supermercado, são horríveis, porque tudo que é bom nosso está indo para os chineses, que são muito ricos e podem pagar muito bem. Bom, então é uma história presentista, ou seja, uma história que toma em referência as coisas do presente para buscar respostas no processo que vem do passado, ou seja, o passado explicando em parte o presente, mas o presente questionando o passado, problematizando o passado e problematizando o próprio presente, ou seja, por que nós estamos há 500 anos seguindo o mesmo modelo, assim, que continuidade é essa, que
consistência é essa desse modelo? Quer dizer, que incapacidade de mudar para outra coisa, ou impossibilidade? Ele vai fazendo essas perguntas e respondendo. Então, para o Caio Prado, a história é como se fosse um caminho constante, contínuo, coerente. Ou seja, a história é como se fosse uma estrada aberta em que a gente vai andando sem interrupções. Mas essa estrada ela vai ganhando contornos diferentes à medida em que o tempo passa, embora ela continue com suas bases assentadas. Ou seja, essa estrada ela tem a grande propriedade, no período colonial ela tem a escravidão, ela tem uma produção de bens necessários à Europa. Essa estrada nos leva ao comércio europeu. Então ele vai dizendo, essa estrada tem algumas características permanentes, mas ela vai mudando. Por exemplo, no primeiro momento dessa caminhada, o que é que nós exportávamos? Cana-de-açúcar, né? No segundo momento, qual foi a grande fonte, o nosso grande vínculo com o comércio internacional? Foi através do ouro, que o ouro já era em si a moeda e ela permitia comprar os produtos de natureza manufatureira e depois industrial. No outro momento dessa nossa jornada, o que é que nós vamos encontrar? O café. Então ele vai mostrando como se fosse assim uma evolução da mesma coisa, mudando o produto, ou seja, o destino da comercialização, a forma de organização da produção, as categorias sociais envolvidas, elas continuam as mesmas. Vai mudando o produto, certo? Mudando algumas circunstâncias. Então ele vai apresentar a história do Brasil como uma continuidade, como uma história coerente com ela própria, como uma história voltada para os interesses comerciais europeus, uma história sem muitas mudanças, uma história que ela tem uma estrutura definida. Essa estrutura é definida por aqueles 3 pontos principais: trabalho escravo, grande propriedade, certo? E destinação dos produtos para o comércio. Então ele vai mostrando os pilares, que são os pilares que continuam dando o contorno à história do Brasil, desde o descobrimento até o final da colônia, porque ele só chega aí até o final da colônia. O que eu estou dizendo aqui, vocês já são... Carlos e Aline, vocês são da residência também? Sim, professor. Bom, então vocês já são professores, eu me referi a vocês na condição de professores. Quer dizer, como que a gente ensina ainda a história do Brasil colonial? Ainda é grande propriedade, trabalho escravo, não sei o quê, né? São aqueles pontos que estão em todos os livros didáticos, que estão em todos os esquemas, que estão em todas as aulinhas da internet, que está no caderninho dos alunos. E essa estrutura, ela é uma estrutura que ela vem aí dos anos 30, com esse perfil. Porque essa estrutura ela não está só no Caio Prado, não, ela está no Caio Prado e ela está no Gilberto Freire. Embora, digamos de uma certa maneira, o Caio Prado terminou sendo o pai, mas o pai mesmo é o Gilberto Freire, dessa estrutura explicativa, desse tripé da história do Brasil, começa com o Casa Grande de Senzala. E o Caio Prado é um grande leitor do Gilberto Freire. E a gente lendo... O dia que vocês tiverem tempo, porque hoje em dia a gente se divide em muita coisa, todo mundo, não é só o professor, o aluno que já é professor também. Mas no dia que vocês tiverem a oportunidade de ler o livro todo, Formação do Brasil Contemporâneo, vocês vão ver como ele tem uma interlocução muito forte com o Gilberto Freire. Embora ele seja contrário ao Gilberto Freire, mas do ponto de vista da estrutura, da organização do texto, e de uma digamos assim, da formação dos pilares da colonização, eles são autores que têm uma aproximação muito grande, ou seja, esse é o pensamento dos anos 30, que permanece agora no senso comum e nos livros didáticos. Porque chega um momento, quando eles lançaram os livros, esses livros eram assim, novidades, eram revolucionários, eles eram
muito diferentes dos livros que haviam sido escritos antes. Mas depois eles vão sendo assimilados e virando senso comum, e até virar o ensino de primeiro grau nas escolas, mas é como se fosse uma apropriação simplificada e um pouco modificada do pensamento desses grandes autores, mas são ainda os autores dos anos 1930. Por isso é que eles têm também ainda hoje essa grande aceitação. Esses livros têm 90 anos, quase 90, quase todos, e a gente continua falando sobre eles continuam sendo livros capazes de nos ajudar a entender o que é o Brasil hoje. O exemplo vocês viram aqui, eu comparando o Caio Prado escrevendo em 42, olhando para a colônia, e nós aqui pensando sobre o Brasil de hoje, olhando para o Caio Prado e olhando para a colônia. Ou seja, porque são estruturas explicativas, são interpretações que têm consistência, que têm um vínculo muito forte com a observação tanto documental como direta da situação brasileira nos últimos 520 anos, né? Bom, aí vocês veem também que o Caio Prado compreende a história do Brasil como um processo, ou seja, não tem paradas bruscas, nem tem arrancadas bruscas. Ele vai dizendo, isso aqui tudo acontece de maneira contínua, de maneira processual, sem grandes abalos, mas reforçando esses laços, que são laços econômicos com o exterior e laços sociais constituídos aqui. Porque, como ele fala da colônia, ele fala da escravidão índia e da escravidão negra. Mas se a gente vier para o final do século XIX, para o século XX, a gente já pode substituir os escravos índios e escravos negros usando a palavra dele, pelos proletários, né? Pelos despossuídos, por aquilo que o Caio Prado chama de o povo, certo? O povo, e que o Capistrano de Abreu também já chamava o povo, né? Que o Capistrano de Abreu dizia que o povo brasileiro, desde sempre, era capado e recapado, sangrado e ressangrado. O Caio Prado não usa metáforas tão populares nem tão fortes, mas a história dele é uma história que o protagonismo maior é dado ao povo. É uma história que ela tem uma estrutura, ela tem uma interpretação própria, ela tem conceitos visíveis e aplica esses conceitos, mas o grande sujeito do livro do Caio Prado é o povo. Ele, como marxista, ele elege contar como se fosse uma história do povo brasileiro. Depois até tem um livro com esse nome, né, nos anos 80. Bom, então, qual é a grande tese do livro? É a tese de que a colonização brasileira ela tem um sentido. Qual é esse sentido? Ele está dito em três linhas, lá na última frase do texto que eu passei para vocês, chamado O Sentido da Colonização. Ele diz, o sentido da evolução brasileira ainda se firma naquele caráter inicial da colonização. E qual é o caráter inicial da colonização? É produzir para atender às demandas comerciais europeias, ou seja, é uma situação de dependência colonial a metrópoles que ditam o que deve ser produzido, o que deve ser comercializado, o que deve acontecer. Então, ele reitera o tempo todo essa tese, que é o que ele nomeia como o sentido da colonização. E ele diz, como a história é processual, em qualquer corte que a gente fizer, a gente vai ver o sentido lá, certo? A gente vai ver a continuidade, a pequena mudança, a pequena inflexão que está acontecendo dentro desse processo. Essas histórias que têm um sentido, elas são as histórias que hoje, na teoria da história, vocês já devem ter visto isso com algum professor, elas são chamadas histórias teleológicas. O que é teleológico? É aquilo que aponta para um sentido que é de natureza interpretativa, ou seja, o autor acha que isso vai acontecer.
Eu vou dizer aqui, todos os autores marxistas são teleológicos. Em que sentido? Eles acreditam que o socialismo vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, pela via evolucionária e revolucionária, mas vai acontecer. Mais ou menos similar àquela ideia que a gente aprende nas nossas aulas de catecismo, nas nossas aulas de religião. Ou seja, a história do mundo tem um sentido. Onde é que ela começa? Na criação do mundo, né? Aí tem que ser a teoria criacionista, né? Que é a religião. E onde é que ela termina? No juízo final. Ou seja, a nossa concepção de religião ela é histórica, ela tem um começo e ela tem um fim. Qual o fim? O juízo final. Tanto que toda vez que a coisa aperreia, as pessoas dizem, imagine aí as avós de vocês, até as mães talvez, as mães são muito novas, talvez não, as avós, as bisavós. Qualquer coisa, é o fim dos tempos mesmo. Vocês conhecem essa expressão? É o fim dos tempos, ou seja, é o juízo final, está passando por essa pandemia. Então, isso aqui é muito lido como uma espécie de fechamento daquele nosso compromisso histórico com Deus. Deus conosco. Deus agora resolveu fechar as portas aqui e abrir as portas do paraíso para todo mundo, o juízo final. Então, o teleológico é aquilo que é interpretado, que é visto, que é dito, que é compreendido como uma coisa que vai uma continuidade até um fim. Na teoria política, o fim teleológico das teorias marxistas é o socialismo. O socialismo chegará de uma maneira ou de outra, é uma crença, certo? Isso constrói um sentido para a história. Nas nossas concepções religiosas, o fim é o juízo final, que é o momento que será separado o joio do trigo, ou seja, os bons dos maus. Os maus vão arder permanentemente no inferno. E os bons irão ficar para sempre no paraíso, né? Então, aqui eu estou usando metáforas para apresentar para vocês o que é um autor teleológico. Essas teleologias, essas concepções teleológicas, elas foram muito criticadas a partir dos anos 60. Tanto que hoje a maior parte dos intérpretes da história não é teleológico. Eles são contra essa atribuição de sentido, e eles dizem, como Foucault e outros, que a história ela é aberta. Ou seja, nós estamos aqui em 2021. Como será 2022, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 300? Deus sabe. Porque o que vai determinar a mudança daqui para o futuro é a ação nossa no presente. A maneira como nós interagimos no presente é que vai criar o futuro. O futuro é produzido pelas relações humanas, pelas nossas escolhas de natureza social, econômica, política, pessoal, ecológica, religiosa, o que for. Mas o futuro não está pré-determinado, não tem um futuro obrigatório que venha numa linha de evolução, que a evolução tem um mecanismo dentro dela que faz acontecer independente da gente. Então, as histórias hoje e a concepção de mundo, elas são concepções que as pessoas nomeiam quase sempre como pós-modernas, mas uma característica é justamente dessa pós-modernidade é a descrença em um sentido, e a descrença em um fim pré-estabelecido, teoricamente. Então, o Caio Prado é um autor, digamos assim, que ele é teleológico nesse aspecto, ou seja, ele não é pós-moderno, um historiador que lida com essa perspectiva de processo, e o processo quase anda de maneira automática. O Caio Prado, a perspectiva dele é de uma história global. Embora ele faça uma leitura de um tempo, de um país, certo? Às vezes até de uma dimensão de produção de alguma coisa, mas ele nunca olha aquele pedaço da história de maneira reduzida, de maneira isolada. Cada pedacinho, como ele lida com a ideia de processo,
cada pedacinho articulado a outro, que é articulado a outro. Ele diz, a colônia brasileira, portuguesa, que é o Brasil, virou o Brasil, ela era um ponto menor desse conjunto econômico mundial, mas é parte dele. Ele é indissociável de todos os processos que estão acontecendo no mundo europeu, que estão acontecendo de forma global. Então, é como a história dele é uma história global. E essa história global, na verdade, ela é uma história de quase todos os marxistas. Assim, eles se referiam comunistas de todo o mundo, porque eles são contrários à ideia de nacionalidade, de nacionalismo. Ou seja, o mundo era para ser um mundo só. Certo? As fronteiras nacionais, elas deveriam ser erigidas, elas deveriam ser acabadas. Então, geralmente, essas perspectivas comunistas, elas são contrárias a essa ideia de nacionalismo. São contrários à ideia de nacionalismo. Que vocês aí, estudantes, discutem muito, participam das coisas, sabem que a ideia de nacionalismo hoje ela é uma ideia muito criticada, né? Muito condenada. Então, é feio a pessoa dizer que é nacionalista, ao contrário do que era no século XIX e do que era até a primeira metade dos anos do século passado. Hoje em dia, a pessoa tem que ser global, ela tem que ser... Os interesses são mundiais, as questões são mundiais, os problemas americanos nos afetam, os nossos afetam, a Amazônia, a produção de gás, ou seja, hoje a perspectiva de compreensão do mundo é uma compreensão global e uma compreensão holística, ou seja, tudo se articula com tudo. E nesse ponto, o Caio Prado, a leitura que ele faz do Brasil, é uma leitura já com essa perspectiva. O que acontece aqui é decorrência do que acontece lá e vice-versa. Essas questões, esses aspectos são aspectos todos articulados. A explicação do Caio Prado é o que a gente chama de explicação sistêmica e orgânica. Orgânica é uma palavra, como eu já expliquei no início da aula, é uma palavra de origem biológica, mas que diz que as coisas estão redondinhas, todas as pecinhas estão azeitadas, estão funcionando. O Caio Prado dizia, a economia brasileira é inorgânica, ou seja, nada funciona, as peças se desequilibram, por isso os nossos problemas. Mas as perspectivas marxistas geralmente são perspectivas que procuram a organicidade do funcionamento, ou seja, procuram ver as coisas interpretativamente de maneira articulada. O Caio Prado via o Brasil real como inorgânico, mas a explicação dele é orgânica, certo? A realidade é inorgânica, ou seja, era tudo disparatado do ponto de vista dele. Mas do ponto de vista da explicação, a explicação dele é o que a gente chama de explicação orgânica e sistêmica. Por isso que ele faz sempre, não é a explicação só do Brasil, é a explicação da expansão comercial europeia, do funcionamento do sistema colonial enquanto sistema mesmo, ou seja, enquanto algo que está articulado de maneira profunda a outras coisas, certo? Um aspecto só, mas vou falar em 5 minutos, despacho vocês, é que nesse livro do Caio Prado Júnior já tem um componente que vem, na verdade, de um autor francês chamado Leroy Vallier, que foi usado pelo Gilberto Freire, foi usado também pelo Caio Prado e foi usado pelo Sérgio Buarque e praticamente por todos os grandes historiadores, pensadores dos anos 30 e dos anos 40, que é uma ideia muito interessante que ela também entrou nos livros didáticos nas nossas aulas de história. É aquela ideia, o Celso Furtado também trabalha com ela, de que apesar da expansão europeia poder ser vista de maneira orgânica e sistêmica, havia 2 formas de colonização que se instituíram nesses séculos 16, 17 e 18, que eram as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Então, muito do livro do Caio Prado trata das colônias de povoamento, que são basicamente instaladas no atual Estados Unidos, certo? E pedacinho do Canadá, nas áreas que eram áreas temperadas, áreas geograficamente próximas. Eu vou respirar. Ai, desculpe, mas
Estou daquele jeito de historiador hoje, que vocês vão chegar lá, nem que não queiram, se focarem nos arquivos. Bom, então, as zonas temperadas, elas atraíram colonos europeus por razões muito distintas das colônias em áreas tropicais e subtropicais. Ou seja, ele faz uma espécie de comparação entre o que aconteceu nas áreas norte da América, nas áreas sul da América, entre a colonização, especialmente de ingleses e de europeus do norte, ligada às guerras de religião, e a maneira como a colonização aconteceu nessas áreas de produção de artigos tropicais, sob a tutela da Espanha e de Portugal, que é também outro aspecto. Obrigada, viu, Maria Helena? Isso aqui já faz parte da minha vida, viu? Já é um aspecto orgânico e sistêmico. Eu espirrar o tempo todo. Tem dia que eu espirro o dia todo. Basta mudar o tempo. Esse aspecto aí de colônias tropicais, colônias subtropicais, colônias de povoamento, colônias de exploração, entrou também nos livros didáticos. Vocês que dão aula, vocês devem perceber que há o tempo todo nos livros e também nas nossas aulas as comparações entre os trajetos daquelas colônias e os trajetos das colônias chamadas de exploração. Houve até uma época, e na história do Brasil, isso fica muito claro na historiografia, na escrita da história do Brasil, que havia uma espécie de complexo, porque a gente não tinha tido aquela colonização de povoamento, a gente tinha tido a colonização de exploração. Então, tinha até uma utopia. Se a gente tivesse sido colonizado pelos ingleses. Tinha várias coisas assim sinalizando para o quanto essa forma criada pelo historiador francês, ela se agregou ao pensamento dos historiadores brasileiros, a partir do Gilberto Freire, do Caio Prado e do próprio Sérgio Buarque de Holanda. Então, isso vocês também usam seguramente nas aulas de história de vocês, no ensino. Imagino que seja no ensino fundamental, não sei onde se coloca isso, tá bom? Então, fechando... no fundamental, né? E vocês dão isso também, né, Carlos? Fazem esse esquema, né? Eu imagino. Imagino porque... a gente vê muito disso, dessa perspectiva aí. Assim, praticamente tudo que foi inventado nos anos 30 continua no livro didático. Bem, quando eu leio um livro didático, vai mudando, às vezes, a postura política do autor do livro, mais militante, menos militante e tal, mas os aspectos interpretativos, as chaves de interpretação continuam de pé. Bom, então, só lembrar a pertinência, a atualidade, o brilho. Esse livro é maravilhoso, é um livro muito... Tem até eu acho que é o Amaral Lapa, que diz que tem hora que o livro é chato para ele, mas para nós que precisamos saber mais sobre história, e ele talvez não tivesse interesse naqueles aspectos, mas é um livro muito, muito atual, muito interessante, que vale a pena ser lido, principalmente para quem estuda o período colonial, para chamar atenção para muitos aspectos que foram sendo encolhidos nos livros atuais, que foram sendo esquecidos. Eu, particularmente, gosto muito dele na condição de demógrafo e de geógrafo, porque o Caio Prado começou a fazer o curso de Geografia e de História, que antigamente eram juntos, na USP, nos anos 30, não chegou a concluir, mas ele não perdeu o gosto pela geografia, pela demografia, por aspectos ligados mesmo ao meio ambiente e à população. Isso está muito presente na formação do Brasil contemporâneo. Então, desejo a vocês boa leitura. Quando vocês estiverem aí sem vontade de ler, deem uma olhada nos vídeos que eu coloquei sobre o Caio Prado. Eu vou procurar vídeos sobre outros autores pequenos, para aquele momentinho que às vezes eu de noite eu estou com os olhos cansados, eu vou ouvir uma coisinha aqui no YouTube, uma coisa sobre história, uma coisa sobre a novidade de algum conceito novo que apareceu, algum campo novo, sabe, um pouquinho sem gastar os olhos, certo? Só usando a tecnologia em benefício da gente.
Aí eu estou procurando botar, eu primeiro escuto antes de colocar para vocês, para ver se tem muita loucura. Porque, gente, tem loucura nesses vídeos. Tem maluquice de todo tipo. Mas quando é um historiador mesmo, e ele está dizendo ali uma coisa interessante, está resumindo a aula, está resumindo o livro, eu vou mandar de vez em quando para vocês tomarem como se fosse uma... Não é leitura complementar, porque não é leitura, uma audição complementar, tá bom? Eu vou colocar hoje um texto do Casagrande Senzala, certo? Se o texto não ficar bom, vocês procurem baixar na internet, um PDF, achar alguma coisa. Pelo seguinte, minha cópia não é boa, porque o meu livro, Casagrande Senzala, é novíssimo e chega duro. Então, assim, para eu pegar e digitalizar, eu vou acabar o livro. Eu estou morta de pena do meu livro. Ele é muito novo. Eu vou botar uma cópia que eu já tenho, não é perfeita, mas vamos ver se dá certo. E vou colocar um texto sobre o Casagrande Senzala. Também, para ter um texto autoral e um texto muito bom, que eu acho, da Hélia de Rugai Baixos, sobre o próprio livro, comentando o livro, certo? E na semana que vem nós temos 2 aulas sobre Gilberto Freire. E acho que depois do Gilberto Freire eu vou dar uma aula sobre o Nelson Werneck Sodré, para reforçar um pouquinho esse contexto brasileiro do final dos anos 40 até os anos 60, em que o marxismo impera na historiografia brasileira. O marxismo é a tendência que tem mais leitores, tem mais importância, que mais tem zoada, que tem mais polêmica. Porque o Nelson Werneck e o Caio Prado, eles tiveram seus momentos de muita glória, né? Entre os leitores, historiadores, alunos de história, políticos, etc. Tá bom? Então, bom dia para todos, bom apetite, e a gente se vê terça-feira, tá bom? Bom fim de semana. Bom dia, bom final de semana. Obrigada. Bom dia, professor. Bom dia. Bom almoço, bom final de semana. Já está cheirando aqui. Obrigada.